Olá! Hoje no mundo político, os resultados da CPMI dos atos golpistas e a agenda do Congresso. O relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou os ataques aos poderes em 8 de janeiro, pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 60 pessoas. As recomendações estão sendo entregues a diversas instituições para providências e acompanhamento. O trabalho do colegiado foi um dos destaques do ano legislativo em Brasília. Mas o Congresso Nacional ainda tem pela frente a análise de importantes pautas econômicas até o fim de 2023. Temas para a nossa conversa com a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, que atuou como relatora da CPMI. Bem-vinda a Minas e à TV Assembleia, senadora. Um prazer recebê-la. Muito obrigada, Marco. Estou aqui à sua disposição. Senador, o relatório final da CPMI, como a gente disse na abertura, pediu aí o indiciamento de 61 pessoas, entre os quais o ex-presidente Jair Bolsonaro, 5 de seus ex-ministros, ex-auxiliares diretos dele, integrantes das Forças Armadas e a deputada federal Carla Zambelli. Qual foi a importância, senadora Elisiane, dessa resposta institucional que foi dada pelo Congresso aos ataques golpistas? Mais uma vez, Marco, é uma honra estar aqui com você, conversando com todos aqui da TV da Assembleia. De fato, o relatório foi um relatório muito importante, muito robusto, um relatório que foi fruto de uma vasta investigação. Nós levamos 5 meses de investigação, com várias quebras de sigilos fiscais, bancários, telefônicos, telemáticos, além disso, várias oitivas, vários depoimentos, de forma que nós chegamos, na verdade, a partir desse aprofundamento da investigação, a um nome central, que foi exatamente o nome do ex-presidente Bolsonaro. Aí você coloca muito bem, os indiciados, eles estavam basicamente no entorno do ex-presidente Bolsonaro, para além desses integrantes do seu governo, também integrantes da alta cúpula das Forças Armadas no Brasil, inclusive com o indiciamento de 8 generais, inclusive generais, alguns deles, generais 4 estrelas, que são os generais da mais alta patente das Forças Armadas do Brasil. Nós tivemos uma dedicação muito intensa, nós tivemos uma ação muito diligente no sentido de ouvir, de fazer cruzamentos de dados para que, de fato, nós chegássemos a esses encaminhamentos finais que foram os indiciamentos. O 8 de janeiro, Marco, foi um dia na história brasileira que precisa ser esquecido. O 8 de janeiro tem que ser lembrado para que ele não mais seja repetido, mas ele tem que ser esquecido do ponto de vista da sua prática, O 8 de janeiro foi um dia claramente onde nós tivemos uma ação orquestrada para atentar contra a democracia brasileira. Um dia de ataque ao processo democrático, um dia de tentativa de golpe no Brasil. E uma tentativa de golpe que foi pensada, que foi gestada, que foi financiada e que foi planejada, infelizmente, por pessoas que integravam, seja naquele momento, a alta cúpula do governo brasileiro ou pessoas que estavam dentro da área mais militar do Brasil. E, para mim, claramente, numa tentativa de repetir o que nós, infelizmente, acompanhamos nos anos 60, precisamente em 64, quando nós tivemos a instalação de um golpe militar no Brasil e que nós tivemos a retirada do presidente naquele momento e depois, até 85, nós vivemos aí momentos realmente tenebrosos no Brasil, com tortura e com tantas outras situações. Então, nós apresentamos um relatório conclusivo, um relatório que mostrou claramente que esse dia não mais pode ser repetido e, para além, no meu entendimento, das ações penais que serão materializadas a partir de um trabalho da magistratura brasileira, também, no meu entendimento, tem que ser várias ações que sejam ações pedagógicas, como inclusive a que nós estamos acompanhando hoje aqui em Minas. Então, a senhora esteve aqui na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia para detalhar esse relatório, trazer um pouco mais desse trabalho. Essa repercussão nos estados vai ser uma tônica daqui para frente? Já há um planejamento da senhora de fazer isso em outras assembleias legislativas pelo país? Nós começamos aqui em Minas, e é muito estratégico que se comece, na verdade, em Minas, considerando que representa o Estado de Minas para o Brasil, inclusive a representação histórica, politicamente falando, desse Estado para o Brasil. Mas nós também temos a entrega no Acre, a entrega no Maranhão já agendada, e em outros estados brasileiros já um planejamento para que nós possamos fazer, de fato, esse envolvimento da sociedade brasileira. A gente precisa entender
que o ataque contra a democracia ela não aconteceu pura e simplesmente no dia 8. Ela aconteceu através de várias ações orquestradas, não é, que nós tivemos, graças a Deus, não é, poucos radicais, porque você tinha ali 5.000 pessoas, mas houve uma mobilização nacionalizada para que isso de fato pudesse ocorrer. E essa mobilização nacionalizada parte pelas milícias digitais que ocorreram, o Gabinete do Ódio, várias ações, na verdade, que envolveram poucas pessoas do ponto de vista do incentivo, mas o envolvimento para se trazer milhares de brasileiros. Então, para que isso não ocorra, no nosso entendimento, é necessário que haja uma capilaridade em nível de Brasil, para que possa se entender de que a democracia é um direito que nós conseguimos a duras penas e é um direito realmente que a gente não pode abrir mão. Então, nós faremos, na verdade, essa outra caminhada por outros estados no Brasil. A CPMI já entregou, senadora, seu relatório, né, à PGR, à Polícia Federal e ao Supremo. Como que o Congresso deve acompanhar os desdobramentos do relatório, né, e das informações que foram passadas nessas outras instituições? Marco, nós tivemos a entrega no STF, e ali nós entregamos precisamente para o ministro Alexandre de Moraes, e com o ministro Alexandre de Moraes, ele imediatamente já compartilhou as informações do relatório com os inquéritos, que são os inquéritos centrais dessa temática, que é o inquérito, por exemplo, da milícia digital, da fake news, o inquérito dos financiadores, o inquérito dos agentes políticos e o inquérito dos autores intelectuais e dos executores. São 6 inquéritos que a gente diria que são inquéritos mais centrais e que hoje são presididos aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele imediatamente pediu o compartilhamento das informações desse relatório. Na PGR, quando nós também entregamos, eles já nos pediram acesso a esses documentos mais sigilosos, não é? Porque a gente encaminha a documentação, mas ao mesmo tempo também você tem um volume de dados que são absolutamente sigilosos, que são fruto, inclusive, de detalhamentos e de leituras feitas por técnicos especializados. Então, essas informações também foram solicitadas, o que nos leva, na verdade, a entender que a PGR compreende uma necessidade, inclusive, das denúncias que serão feitas em relação a esses 61 indiciados. Na AGUR, nós recebemos imediatamente um despacho que foi pedindo, para além do acompanhamento do ponto de vista penal, também um acompanhamento do ponto de vista civil, ou seja, pegando essas informações e pedindo a responsabilidade pecuniária. Os dados levantados apontam para 100 milhões de reais, que é um impacto orçamentário. Muita gente financiou esses atos, exatamente, né? Do que nós tivemos os desdobramentos do 8 de janeiro. Então, também ele pede essa responsabilidade civil, não é? Então, eu te diria esses 3 exemplos. A Polícia Federal está aprofundando, de forma que nós estamos acompanhando, inclusive, em nível de TCU. Uma situação também em nível de TCU, nós temos vários encaminhamentos em relação a empresas, né? Você fala da questão dos financiadores. Nós fizemos cruzamento, aprofundamos algumas empresas em relação a esses volumes financeiros, inclusive de empresas que tiveram, digamos, contratos, né, convênios feitos com o governo federal e também com bancos públicos. O TCU se comprometeu a fazer esse aprofundamento, fazer esse cruzamento de dados. Senadora, não é a primeira vez, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro entra na mira de um relatório de comissão parlamentar. Em outubro de 2021, as penas dos crimes que foram atribuídos a ele pela CPI da Covid, na época, atingiam ali 38 anos. No entanto, né, a Procuradoria-Geral da República, chefiada à época por Augusto Aras, engavetou as investigações, né, abertas em função do relatório. Há o risco de a história se repetir? Eu acredito que não, porque eu acho que a gente vive um outro momento na história brasileira, né? Naquele momento era um PGR que tinha ali uma consonância muito grande com o atual governo. Eu acho que nesse momento nós temos uma PGR mais independente, mais autônoma, não é? Neste momento nós estamos com a doutora Eliseta, que está de forma temporária, não é, na condução da Procuradoria-Geral da República. Ela mostra muita sensibilidade em relação ao aprofundamento. Nós temos lá o doutor Frederico, que é o adjunto
adjunto que está fazendo um trabalho extraordinário, inclusive ele fez a denúncia dos militares da Polícia Militar do DF, né? E vai chegar também um novo PGR para substituir o Aras de forma permanente, de forma que eu acho que a gente vive um novo momento e eu tenho um otimismo muito grande de que a seriedade do novo PGR ocorrerá em relação aos trabalhos feitos pela CPMI. A senhora citou os militares, né? Especialmente ali no caso deles, né? Teve de fato generais 4 estrelas ali indiciados, mas não teve generais da ativa. Mas a imagem das corporações sai de que forma desse processo, na visão da senhora? Olha, eu acho que a corporação, as Forças Armadas no Brasil, elas foram muito importantes, inclusive como instituição, para nós não termos um golpe no Brasil. Na medida que você teria, por exemplo, a junção dos comandantes das Forças Armadas numa unidade para poder fazer a aceitação do golpe, naturalmente que a gente poderia ter tido, né, um golpe no Brasil. Eu vejo dessa forma. Mas eu acho que a instituição em si, Forças Armadas, como a instituição em si, TSE, Supremo Tribunal Federal, foram instituições vitais para que a gente realmente não tivesse hoje um golpe de Estado no Brasil. Então, eu acho que ela não sai arranhada, acho que isso foi muito preservado do ponto de vista da instituição. Agora, se você tem um militar ou outro militar, um general, um coronel, alguém que eventualmente contribua para esse tipo de ato, ele tem que ser retirado, tem que ser individualizada a sua responsabilidade, que foi o que nós fizemos, ele tem que responder por isso. Então, nós fizemos na própria Justiça Militar, inclusive, né? Exatamente. Então, nós fizemos essa individualização. E eu acho que, inclusive, em nível aí da Justiça Militar. Então, eu não vejo que tenha havido qualquer tipo de ranhura, não é, ou prejuízo à imagem da instituição em si. Agora, quem cometeu o crime tem que ser retirado, tem que pagar por isso. Aproveitar essa presença importante da senhora aqui para falar também sobre a pauta do Congresso, que segue agitada, né, nessa reta final de 2023. O Senado aprovou essa semana, senadora Elisiane, a reforma tributária com substitutivo que trouxe ali diversas modificações, né, em relação ao texto que tinha sido aprovado na Câmara e que agora retorna para lá. Divergências eventuais entre senadores e deputados podem comprometer uma aprovação final da matéria ainda esse ano? Olha, eu acho que a gente consegue a aprovação da reforma tributária agora na Câmara dos Deputados, não é? A gente volta para lá com pequenas alterações, então acredito que até o final do ano nós teremos a conclusão de fato da reforma tributária. Foi um trabalho muito intenso, o relator da comissão, que foi o senador Eduardo Braga, ele teve muita diligência na construção de fato desse relatório, admitiu dezenas de emendas, eu diria até centenas de emendas no seu relatório, inclusive admitiu 4 importantes emendas nossas, não é, que eu julgo muito importante, uma delas, inclusive, fruto da CPMI, que foi a referente à questão da tributação sobre armas. A gente entende que você tem que aumentar a carga tributária sobre armas, até para desestimular a compra desse armamento pela população. Eu acho que a arma tem que estar na mão do agente público e nós deixamos a redução da carga tributária para armamento do setor público, ou seja, o policial militar, toda a área militar que precisa ter acesso à arma tem que ter a arma e uma arma com muita potência para poder enfrentar o crime organizado. Então essa foi uma emenda importante que ele admitiu. Também admitiu outras emendas como respeito à regionalidade do Brasil, como por exemplo a questão da energia verde, que é muito importante para o Brasil. Os pequenos municípios, não teve algo também para a eles? Questão em relação aos pequenos municípios, respeitando essas peculiaridades dos pequenos municípios brasileiros. Uma outra emenda também que foi muito importante nossa foi referente à questão do planejamento e das informações ao impacto de qualquer tributo em relação à desigualdade entre homens e mulheres no Brasil. Eu acho que é um dado importante que nos ajuda a garantir o orçamento mulher hoje no país, de forma que eu acho que de âmbito geral o relatório ele foi muito importante. Eu acredito sim que a gente terá a aprovação final agora pela Câmara. Pelo estágio atual do texto, senadora, a senhora acredita que a reforma tributária ela promoverá a tão sonhada simplificação, né, que sempre moveu aí seus defensores? Marco, veja, o Brasil é um dos países hoje com a pior carga tributária do mundo e a pior forma de se pagar
os impostos no Brasil. Uma empresa hoje no Brasil, além dela pagar vários impostos, que já é uma grande carga tributária, ela ainda tem que ter um setor financeiro para calcular esses encargos e poder pagar de forma correta. Ou seja, ela gasta o dinheiro para pagar o tributo e gasta o dinheiro na forma de como pagar o tributo. Esse é um cenário brasileiro. Quer dizer, é um verdadeiro monstrengo a carga tributária hoje no Brasil. Então, isso deixa o Brasil numa posição absolutamente terrível, não é? Porque há uma complexidade muito grande. O que a reforma faz? De forma geral, ela simplifica, na verdade, a carga tributária brasileira e ela reduz, na medida em que nós teremos, a partir da promulgação dessa PEC, várias outras medidas complementares, leis complementares, que darão a essa reforma condições, na verdade, de reduzir a carga tributária do Brasil. Eu acho que depois disso nós temos um outro passo, que é o passo da tributação sobre renda no Brasil e sobre patrimônio no Brasil. A senhora defende isso, né, publicamente, já vi em outras entrevistas, manifestações. A senhora acredita que há um ambiente propício no Congresso para essa outra etapa da reforma, né, que aplaque aí tributação de grandes fortunas, patrimônio? Porque a gente sempre ouve que parece haver muitas resistências ali quando se fala nisso, né? Isso. No Congresso. Não é fácil, essa luta não é fácil, porque você taxar milionários não é uma coisa fácil, é um lobby de fato muito grande. Agora, se você pega e compara a tributação de renda e patrimônio no Brasil com tributação de países como o Brasil, como os Estados Unidos e a Alemanha, você vai ver que há uma disparidade exorbitante, não é? Por exemplo, vou te dar um caso específico aqui sobre heranças, não é? Um milionário que tem um grande patrimônio, ao passar para o filho, ele vai pagar em alguns estados algo em torno de 2% apenas do tributo. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, tem estado que chega a 50% o pagamento sobre heranças, por exemplo. Que heranças, quem é que atinge a herança? Só pessoas que têm grande patrimônio, né? Pessoas que têm pouco patrimônio, isso não atinge. Aí você vai, por exemplo, até hoje no Brasil, você não tem IPVA para iates, você não tem, por exemplo, nenhuma tributação para grandes transportes no Brasil, mas você tem para moto, você tem para carros pequenos. Então há um descompasso muito grande. O Brasil tem uma diferença, tem uma desigualdade social gigantesca e, além de ter uma desigualdade social gigantesca, você tem uma carga mais pobre no Brasil que paga mais impostos do que os mais ricos no Brasil. Então, eu acho que esse momento nós vencemos a partir dessa aprovação, que é aprovada na Câmara, passa a ser promulgada, que é a simplificação dos impostos. Nós temos depois uma segunda etapa, que é taxar isso, lucros e dividendos, taxar grandes fortunas, taxar, por exemplo, a questão da herança, que é um ponto central, e vários outros impostos que estão concentrados em cima da classe alta brasileira. Então, essa classe alta brasileira, ela tem que compreender que ela vive num país, que é um país continental, que tem uma população pobre no Brasil, alguns inclusive passando fome, e que eles não podem viver no verdadeiro paraíso fiscal. O Brasil não pode ser um lugar maravilhoso para os bilionários e um lugar ruim para os pobres. A gente tem que trabalhar, de fato, essa igualdade. Eu vejo que esse é o segundo momento em relação à questão fiscal brasileira. Então, tem um detalhe nisso que eu queria até confirmar com a senhora, se eu estiver errado, a senhora me corrija, mas parece que no texto da atual reforma já está se negociando para se prever um prazo para o envio dessa segunda etapa, né? Para que a discussão realmente não se perca e tenha sequência. Perfeito. Essa lei, Marco, ela tem tempos, na verdade, de sendo concretizada. Leva décadas, poderá levar até 50 anos. Sim. Até. Né? Agora, para cada uma dessas instâncias, que diante dessa complexidade, você tem prazos que você vai exaurindo. E aí vem, por exemplo, as medidas complementares, ou seja, os projetos de lei complementar, eles têm que ser imediatamente trabalhados. Numa primeira etapa, nós temos um prazo de 7 anos que atinge uma série de metas, não é? E esses prazos vão sendo cumpridos a partir da aprovação dessas leis, na verdade, que serão apresentadas em um segundo momento. A segunda etapa, essa sobre fortunas, patrimônio, perfeito. Começa em 2024. Perfeitamente, a partir agora do ano que vem. Senador, o placar da reforma tributária, né, somado aí a desgastes do governo nas últimas semanas no Senado, teve ali indicações rejeitadas, a questão do marco temporal das terras indígenas que gerou uma reação de parte dos senadores, foi interpretado por analistas como mais um sinal
para o governo Lula de que, ao contrário do início do ano, as maiores dificuldades agora na base governista estariam no Senado e não na Câmara. A senhora que lidera um bloco, né, que reúne PSD, PT, PSB e Rede, concorda com essa leitura? Eu acho que a questão do que a gente está vivendo hoje, né, que foi, de fato, o processo da reforma tributária, foi um momento importante, né, do ponto de vista político. Né? Nós temos, na verdade, agora um cumprimento de metas a partir da finalização deste ano e, a partir do ano que vem, nós teremos, na verdade, outras metas, outros objetivos e outras propostas que virão. Quando você fala, por exemplo, em relação a esse número, não é? Nós temos aí basicamente 4 votos acima dos 49, que era o mínimo necessário para a aprovação de fato de uma PEC. É claro que nessa construção, às vezes você tem que construir vários acordos, né? Passa, às vezes, por quê? Por uma emenda de texto que você tem que admitir, por um atendimento ao Estado para reduzir, digamos, prejuízos em relação a alguns estados brasileiros. Eu te cito um caso específico do Mato Grosso, não é? O senador Nelsinho fez a apresentação de uma proposta para o estado do Mato Grosso para ele poder admitir e poder responder através do seu apoiamento. Então, isso é absolutamente normal. Sobre a questão do marco temporal, que é um veto apresentado pelo presidente Lula e que, na verdade, garante, não é, a constitucionalidade. Decisão dada pelo Supremo. Exatamente. Né? Nós já temos uma decisão que foi dada pelo Senado, pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso Nacional derruba o veto do presidente Lula, nós vamos ter uma outra etapa, que é o enfrentamento de ordem judicial. É inconstitucional a lei que foi aprovada. Então, o Congresso Nacional ela pode mudar a lei, mas ela não pode mudar fora da constitucionalidade. Nesse caso, deveria ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Então, você muda a Constituição, aí você está respeitando, na verdade, os critérios constitucionais brasileiros, o que não é esse caso é um projeto de lei. Então, fatalmente, se houver a derrubada do veto presidencial, nós enfrentaremos no segundo momento aí várias ações judiciais junto ao Supremo Tribunal Federal. Outra informação que a imprensa vem dando, né, nacional, que cobre lá o Congresso, é de que as dificuldades que o governo tem nesse momento no Senado teriam relação com uma espécie de antecipação do processo sucessório da casa. Já tem esses movimentos mesmo, senador? Isso já está ocorrendo com partidos da base se dividindo? Na verdade, hoje você tem, por exemplo, uma candidatura de oposição, não é? E você tem vários outros partidos que poderão apresentar candidaturas à presidência do Senado, né? Fala-se na volta de Davi Alcolumbre, né, que é o atual presidente da CCJ. Certo. O Davi já foi presidente da casa, tem todo o direito, na verdade, de apresentar uma candidatura, como o PSD, que é o nosso partido, tem todo o direito também de apresentar. O PMDB também poderá estar apresentando uma candidatura. O PL, por exemplo, poderá estar apresentando uma candidatura. Então, eu acho que esse processo eleitoral que vai ocorrer na verdade, não é nem 2024, é 2025. Pois é, esse processo também é antecipado, né? Nós temos aí mais de ano, na verdade, de debate sobre essa temática. E tem muita coisa para acontecer. Eu acho que o processo é muito dinâmico. Né? Não dá para você pegar, por exemplo, uma reforma tributária hoje e colocá-la como um instrumento acabativo em relação ao processo eleitoral de 2025. Né? Acho que tem muita caminhada para andar até lá. Falando no PSD, né? Acho, inclusive, que o Congresso Nacional precisa inaugurar e fazer história hoje, que é a apresentação não apenas de candidatura, porque nós tivemos uma candidatura feminina da Simone Tebet lá atrás, inaugurando as candidaturas, mas, sobretudo, ganhar uma eleição conduzindo o Congresso Nacional com uma mulher. Na Assembleia de Minas aqui temos pela primeira vez uma mulher negra. Aliás, na vice-presidência. Vibro muito com isso, deputada Leninha. Então, senadora Elisiane, seu partido, o PSD, né, ele integra tanto a base do governo Lula quanto as dos principais governos estaduais de oposição, de Tarcísio de Freitas em São Paulo e aqui em Minas, de Romeu Zema. Isso. Essa condição impacta nos posicionamentos da bancada da Câmara e do Senado em alguma medida? Olha, o PSD é um partido muito plural, como você coloca muito bem. Né? Você, de repente, tem um recorte aqui de Minas, não é? E aí você tem, por exemplo, com a própria presença, mesmo aqui no Estado, que é o presidente da casa, né? Com um viés político diferenciado. Você pega, por exemplo, você cita muito bem, vários estados brasileiros. Então, há uma variedade. O PSD é hoje, no Senado Federal, o maior partido do Senado Federal. Então, presidente Rodrigo Pacheco.
Exatamente. Então, é um partido primeiro. de fato muito amplo, não é? Um partido que respeita, inclusive, essas individualidades. Eu acho que o presidente Kassab tem tido muita sabedoria na condução, de fato, dessa complexidade. Respeita muito essas diferenças individuais, de forma que cada um pode fazer o seu trabalho. Agora, eu acho que em 2026, naturalmente, com o processo sucessório de presidência da República, haverá, não é, uma unidade, haverá um condicionamento em relação ao processo eleitoral. Para fechar nossa conversa, senador, o tempo passa rapidinho aqui no programa. Outro debate latente, né, no Congresso envolve o orçamento de 2024 e a possível mudança da meta fiscal, que até então é de déficit zero. Já há uma tendência entre os parlamentares de flexibilização dessa meta e, caso ocorra, que impactos que isso teria para o país? Olha, eu acho que a questão do déficit e das metas o governo, na verdade, precisa ter. A vida precisa ter, nós temos que ter dentro de nossa casa com as nossas organizações financeiras. Agora, eu acho que muito antes disso, a gente precisa preparar ambientes para isso que nos garantam uma arrecadação melhor. E eu acho que hoje a aprovação da reforma tributária ela foi muito importante para isso. Sem falar que nós temos várias outras decisões, inclusive judiciais em nível de Brasil, que acabam impactando de forma significativa em relação à arrecadação. Veja que nós temos decisões que estão em curso do ano passado para este ano, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, que impactam de uma forma negativa na arrecadação para o erário público brasileiro. Então, na verdade, essas formas de mitigar e de melhorar a arrecadação são as formas que a gente precisa priorizar neste momento para poder garantir as metas fiscais do ano que vem. E entre essas formas está, por exemplo, hoje a questão da reforma tributária, que foi uma grande iniciativa, a gente precisa concluir, de fato, esta etapa. Então, eu acho que cada momento, o seu momento. Agora, a meta que é estabelecida hoje pelo governo é a meta que nós, de fato, precisamos perseguir. Senadora Elisiane, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político da TV Assembleia. Para nós foi uma honra recebê-la. Muito obrigada a você, estou sempre à disposição. Eu conversei com Elisiane Gama, senadora da República pelo PSD do Maranhão. Falamos sobre as conclusões e os possíveis desdobramentos do relatório final da CPMI dos atos golpistas. E ainda das perspectivas das discussões da reforma tributária, da nova meta fiscal e do orçamento de 2024. Na reta final do ano legislativo no Congresso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.